e minhas amigas, que alegria estar aqui com vocês hoje, nessa sexta-feira. Que dia é hoje? Sexta-feira, 27 de março de 2026. Eu vou receber o Hugo Leonardo de Oliveira Novaes, que escreveu esta obra, Lei dos Contratos de Seguro, comentários, olha só, tá aqui lindona, as disposições gerais da Lei 15.040 de 2024, uma obra que seguramente mexe com alguns dos pilares do que a gente entende como sendo a lei dos seguros, né? Então o Hugo, que está se aproximando aqui, ainda não entrou, vai explicar para a gente questões relevantes. E óbvio, eu perguntei para a Iá, e aí, minha amiga, o que esse livro tem de importante para a sociedade? Ela falou assim, essa obra é importante para os advogados porque transforma a lei dos contratos de seguro, frequentemente percebida como uma camada de complexidade, em um sistema claro de conceitos, princípios e soluções práticas. Com isso, a inteligência do profissional deixa de se perder em normas esparsas e passa a enxergar com precisão onde estão os riscos, as teses defensáveis, as cláusulas negociáveis e as melhores estratégias processuais, permitindo que ele se torne referência técnica em um segmento de mercado altamente relevante e em franca expansão. Vocês devem saber que como é que fala? O cálculo do risco do Brasil é dos mais altos do mundo, o que faz com que o mercado de seguros, consequentemente, guarde um enorme apanhado de oportunidades. E é para falar disso que eu vou aguardar aqui o Hugo, que é doutorando e mestre em Direito Privado pela UFPE, especialista em Direito Contratual pela UFP, advogado no Bruno Vanderlei Advogados Associados, para falar conosco sobre esta obra que ele acaba de lançar pela editora Foco. Deixa eu falar com ele que já estamos ao vivo. Cadê o Hugo? Hugo, vamos lá, meu amigo, estamos ao vivo. Cadê você? Deixa eu puxar ele aqui. E você pode, obviamente, comprar direto no site da editora Foco. Pode, então, ler a degustação da obra antes mesmo de comprá-la e aí saber como é que o Hugo trabalha cada um dos artigos que foram comentados. Olha aqui, bom dia, ao vivo. Fiquem conosco porque o quase doutor Hugo, já vai entrar aqui. Olha só, deixa eu ver se ele já está conosco. Aqui. Peraí, já deve aparecer, você vai olhar. Pronto. Veja aí, vai aparecer, vai entrar no ar, vai ter uma setinha. Olha, Hugo, você tá... pronto! Bom dia, Hugo! Bom dia, Leonardo. Que alegria te receber aqui, meu amigo. Eu é que compartilho com vocês essa alegria, com toda a família da Editora Foco. Poxa, que legal. Hugo, me conta aqui de uma forma muito direta. Como é que surgiu a ideia de escrever comentários dessa lei dos contratos de seguro? Você atua nessa área ou está estudando? O doutorado tem alguma relação com isso? Conta pra gente qual foi a sua inspiração. Leonardo, antes de falar um pouco sobre a minha inspiração, eu queria primeiro fazer os agradecimentos devidos, né? Gostaria demais de agradecer a toda a família da Editora Foco, não só por ter aceitado essa ideia e ter posto em prática, né, essa ideia, mas também ter feito um excelente trabalho nesse livro, tá? Desde a capa, a qualidade toda do material que foi usado na construção desse livro, até mesmo a revisão feita pela equipe interna, foi uma revisão maravilhosa pela equipe interna da editora. Então, eu sou bastante agradecido à Editora Foco. Também gostaria de agradecer à minha amiga, não só orientadora, né, do doutorado, a professora Larissa Leal, que muito mais do que minha orientadora, é também uma amiga querida, que foi quem prefaciou o livro. Então, eu já advogo na área de seguro já há 15 anos, no escritório Bruno Vanderlei Advogados Associados, que tem sede aqui em Recife, mas atua em todo o Brasil. E, além disso, eu tenho um mestrado e um doutorado. E, respondendo a sua pergunta, na verdade, eu estou finalizando o doutorado esse semestre. E minha tese de doutorado, ela tem, sim, ligação direta com a teoria dos seguros, tá? Mas trata de um assunto ligeiramente diverso dessa lei. E, na verdade, a ideia de fazer esse livro partiu de um amigo meu do escritório, o Dr. Josafá Paranhos, que é um dos diretores do Vanderlei, exatamente. Foi ele quem teve essa ideia de que eu escrevesse uma lei. Na verdade, a ideia nasceu
primeiro de escrever um artigo, eu disse, olha, já que eu estou fazendo uma tese de doutorado na área de seguro, por que não escrever um livro sobre essa importantíssima lei, que é a Lei 1540 de 2024. Então foi assim que surgiu essa ideia. Boa. E, garoto, me conta aqui um negócio. Quando você passa a analisar essa, que é a nova lei dos seguros, né, o que que você viu ali de principais nuances nessa consolidação? Porque antes havia ali uma questão relacionada à difusão de normativas e hoje é uma concentração de normativas, ou seja, para o advogado que vai atuar em prol de seu cliente, há uma concentração de normas agora em cima da norma de seguro. A gente pode falar assim ou não? Ainda existe essa confusão do que consultar e que instituto usar? Na verdade, não é exatamente dessa maneira, tá? Obviamente que a Lei 1540, que já tramita no Congresso Nacional desde 2004, portanto é um projeto que tem aí pelo menos 20 anos de tramitação, de debate, de discussão, ela é extremamente relevante, ela é um ponto central na legislação brasileira para a operação securitária, mas eu não diria que ela concentra, por duas razões. Primeiro, porque ela é uma lei de direito privado, ela vai regular o contrato de seguro, tá? Mas o direito securitário ele não é formado apenas de uma parte privada. Existe a parte de direito público, digamos assim, do direito do seguro, que é justamente a parte regulatória, a parte que se estabelece a partir da relação entre os órgãos reguladores e fiscalizadores com as companhias de seguro. Essa parte ela não está introjetada na Lei 1540, tá? Além disso, essa lei ela apenas revogou a parte do Código Civil que tratava do direito seguro, que é do artigo 757 ao artigo 802, e do artigo 9 ao artigo 14 do Decreto-Lei 7366, que também é um decreto muito importante, que é quem estabelece o Sistema Nacional de Seguros no país. Mas ela não concentra exatamente. O que é que ela faz? Ela aumenta o grau de precisão de tecnicidade dos conceitos e dos institutos da operação de seguro, então ela dá uma maior segurança nesse sentido, tá? E ela aproxima mais a operação do seguro, a regulação do seguro do país com a questão consumerista, tá? Então, eu acho que essas são os dois principais pontos positivos no que diz respeito a essas mudanças que essa lei traz. Tá? Mas ainda existem muitas outras leis vigentes no país que tratam da matéria de seguro. A Lei Complementar 126, o próprio Decreto-Lei 7366, que ainda está vigente, né? Etc, etc. Muito bom. E, Hugo, a obra, ela destrincha toda aquela questão de interesse, prêmio, garantia e tal, mas ela também traz temas sensíveis muito bem trabalhados por vocês, por você, né? Que é a gravação de risco, negativa de cobertura, prazo prescricional, resilição. Para o advogado que vê o risco Brasil, né? Que oportunidades você vê a partir do uso dessa ferramenta que você lança agora, em termos de mercado? Olha, Léo, eu vendo aqui, eu percebo que existe uma brecha muito importante de questionamentos relacionados a isso. Sabe, você tem algum insight nesse sentido para passar para os nossos ouvintes, leitores? Olha, quando eu escrevi esse livro, eu tentei dar um grau menor de linguagem acadêmica para ele. Aproveitando a minha experiência como advogado, já há 15 anos, então eu queria fazer uma obra que ela não só servisse ao estudante de direito, mas também ela servisse ao profissional da advocacia. Tá? Então, no decorrer do livro, o leitor ele vai perceber que eu faço diversos links entre os conceitos trazidos pela Lei 1540 com os julgados do nosso Poder Judiciário, e principal do STJ, que é quem uniformiza o entendimento infraconstitucional no país. Tá? Então, isso já é uma boa oportunidade para quem adquire o livro e quer advogar na área, porque você vai ter um conhecimento mais prático da operação securitária. Não só aquele conhecimento, aquela linguagem meramente acadêmica, que é importante, é extremamente relevante, mas que muitas vezes descabe numa peça judicial, né? Você precisa, de repente, de um conhecimento mais pragmático. Então, essa análise dos institutos, a partir do que decide o judiciário, já é uma oportunidade para o advogado que lê esse material. Além disso, eu tive essa ideia porque a operação securitária e, portanto, a teoria do seguro, ela é extremamente complexa. Ela traz inúmeros conceitos e institutos
que são muito complexos e que, no mais das vezes, não são estudados pelos profissionais ainda na faculdade de Direito. Então, além desse link desses institutos com as decisões judiciais, eu tentei também trazer uma organização desses conceitos no livro. Perfeito. Né? Para tornar mais simples, palatável, na hora de você advogar, saber exatamente onde é que você está pisando. E Hugo, você começou a falar dessa sistematização, né? É um traço característico do seu livro, a análise de decisões do STJ, e você carreia toda a construção de modo a fiar o novo advogado, ou profissional que se interessa pela área, nos seus conhecimentos. Quais são as principais discussões em níveis de decisões de tribunais superiores que envolvem essa questão dos seguros e como é que esse advogado ele se vale dessa fonte? Bom, no livro, assim, quando eu começo, na introdução do livro, eu já... Ia te perguntar agora. Exatamente. Na introdução do livro, é porque um dos motivos trazidos pelo legislador para a instituição dessa lei é a necessidade de você positivar o entendimento jurisprudencial, tá? Então, esse é um dos motivos que é alegado. Então, por isso é que eu faço também isso que você falou, né? Eu vou alinhavando os conceitos ao que está sendo decidido principalmente pelo STJ, né? O judiciário já decidiu muito sobre diversos temas no direito securitário. O próprio STJ tem inúmeras súmulas, possui temas decididos em repetitivo, incidente de assunção de competência. Então, existem várias matérias, vários temas já decididos em sede de precedentes qualificados no STJ, tá? E muitos desses temas foram positivados nesta lei e outros não, ainda estão em discussão. Como um tema positivado nessa lei, por exemplo, a questão da prescrição, que antes havia uma discussão se a prescrição para beneficiário cobrar em juiz a alienação securitária seria de 10 anos, né, ou de 3 anos, como estava estabelecido lá no Código Civil, para o seguro obrigatório. E a lei ela estabelece que o prazo agora é de 3 anos, e não mais de 10. Mas antes o judiciário definia como 10, por exemplo. Então, essa era uma discussão que estava no judiciário, mas que a lei veio tentar pacificar toda essa discussão. Uma outra discussão, ainda no campo da prescrição, é no que diz respeito ao dia inicial de contagem da prescrição para o segurado. Então, havia essa discussão se a prescrição para segurado se iniciaria da data da negativa da companhia de seguro ou se seria da data do sinistro, né? Então, essa é uma discussão que ficou muito tempo no judiciário, tiveram algumas decisões para lá e para cá, mas a nova lei, a Lei 15.040 de 2024, ela também veio positivar esse tema, trazendo mais paz, né, nesse assunto. Dentre outros, são muitos assuntos, né? Que maravilha. Essa questão, por exemplo, do prazo de prescrição e decadência, ela não é um problema só da lei de seguros, né? A gente vê que tem várias esferas do direito que tem ali uma sombra. E que bom que houve agora essa pacificação. Agora, uma pergunta que a gente não pode encerrar esse nosso papo sem passar por ela. Hugo, como é que você sai como advogado? Como é que, do início do processo era um artigo, virou um livro, como é que você sai, olhando para trás e com o livro pronto, editado, publicado, fala, cara, poxa, olha, me engrandeceu demais, especialmente por trazer uma segurança nesse aspecto. O que transformou o Hugo esse livro? Esse livro é, na verdade, o primeiro livro que eu estou lançando, apesar de já ter escrito inúmeros artigos na área de direito seguro. Tenho diversos artigos escritos, mas livro mesmo, esse é o primeiro. E, de fato, ele foi um salto muito grande na minha trajetória, não só como advogado, mas como acadêmico da área de direito, né? Direito securitário em particular. Mas durante o processo de construção desse livro, eu percebi essa necessidade de certas mudanças de postura dos profissionais, de alguns profissionais, né, que atuam no mercado de seguro, como, por exemplo, a necessidade de você
principalmente os advogados, né, de sair um pouco dessa trivialidade dos argumentos gerais do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, que são relevantes, que incidem também sobre o contrato de seguro, mas a importância de você conhecer os termos técnicos, a disciplina toda específica da teoria do direito securitário, para trazer uma defesa melhor para os seus clientes, uma defesa mais técnica, mais específica, né? A questão também de observar o quanto as empresas elas têm essa oportunidade agora, as empresas que eu digo são as companhias de seguro, de tornarem ainda mais precisa a tecnicalidade de suas operações internas, não só no que diz respeito à criação dos instrumentos contratuais, as peças publicitárias, mas as operações mais técnicas como liquidação de sinistro, regulação de sinistro, para tornar essas operações ainda mais em consonância com o espírito da nova lei. Então, essa lei ela trouxe diversas oportunidades e a construção desse livro me fez enxergar melhor essas oportunidades, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido. Maravilha. E, Hugo, a gente sempre procura aqui trazer uma visão, principalmente para quem está nos ouvindo, né, que ainda não tem a leitura completa, mas é uma obra concisa, ela tem 109 páginas, e ela é bem objetiva e prática. Você não fica perdido em juridiquês, como você disse, você é prático, você é dinâmico, né? No site da Foco, as pessoas podem baixar a degustação do teu livro e escrever como você, e ver como você escreve antes mesmo de comprar. E, para a gente fechar aqui, o livro é dividido em 2 principais capítulos, que é justamente a introdução, pressupostos técnicos jurídicos que você faz, e aí a lei propriamente dita, a lei dos contratos de seguro, disposições gerais, onde você faz interesse, risco, prêmio, garantia, ou seja, é uma bússola para quem quer atuar na área de seguros, não é isso? Exatamente. Tem a parte introdutória, onde eu vou estabelecer os pressupostos técnicos, né, que serão usados, os métodos usados no livro, mas logo em seguida eu tento seguir fielmente, dentro do possível, toda a estrutura topográfica, digamos assim, da Lei 1540. Então, ela para quem já teve a oportunidade de ler, sabe que ela traz uma estrutura mais ou menos parecida com a estrutura do Código Civil. Ela traz uma parte geral, né, e logo em seguida ela vai afunilando para os ramos específicos do seguro, digamos assim. Né? Então, o sumário desse livro ele segue justamente essa estrutura. Então, ele vai avaliar primeiro os elementos constitutivos do contrato de seguro, que são esses elementos gerais trazidos logo nos primeiros capítulos da lei, e logo em seguida vai entrar em temas como direito intertemporal, prescrição, até o final. Maravilha. Hugo, só posso agradecer a sua presença aqui e destinar a você as palavras finais desse nosso encontro aqui. A palavra final é só o agradecimento mesmo, por essa oportunidade. Como eu disse, essa é a primeira vez que eu escrevo um livro. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo. Agradecer a família toda Foco, a editora Foco, agradecer a minha professora orientadora, minha amiga querida, ao escritório Bruno Vanderlei também, e a todos. E desejar ao leitor, né, uma maravilhosa, uma graciosa leitura do material. Com certeza vocês irão gostar, tá? Seguramente. Hugo, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela obra e a todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise. Fiquem com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Obrigado, Hugo. Sucesso. Estamos esperando mais obras. Valeu.